Então, vamos nesse instante agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel que nos acolhem aqui, pelas bênçãos que desde já recebemos, acompanhando a Letícia na prece inicial. Meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, estudando, aprofundando o nosso conhecimento, nossa doutrina linda, aconchegante, que conforta nossos corações e ilumina nossa mente. Obrigada pela oportunidade de estudarmos o tema da morte, da desencarnação e da vida contínua que temos como espíritos. Algumas horas encarnados, outras horas desencarnados. Ilumina a Ana a poder dividir o conhecimento amplo que ela tem com a gente, a sua sabedoria. E também nos ilumina, abre nossas mentes e os nossos corações para que a gente possa absorver as mensagens, o aprendizado desta doutrina. Que as mensagens que aqui sejam recebidas, que a gente realmente possa internalizá-las e vivê-las no nosso dia a dia, na vida que temos aqui, no planeta Terra. Muito obrigado. Que as equipes espirituais nos acompanhem, nos abençoem e nos guiem. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente está no capítulo 17 e a primeira coisa que chama a atenção para a gente é a saudade, né? A gente sempre pensa na saudade que nós, como encarnados, sentimos daqueles que foram embora, mas a gente está vendo aí o Ernesto e a Evelina sofrendo de saudade, e essa saudade que parece um saudosismo, né? Porque acaba não vendo a realidade. A gente parece, quando a gente pensa na infância da gente, nos amigos que tivemos, ou na comida da avó, vem um gosto, uma sensação diferente, que nem sempre é a realidade, que é exatamente o que a gente está percebendo aqui nesse caso, né? Outra coisa é a gente pensar que como mudar é difícil. O Túlio foi tirado do umbral, tem 10 meses, ele está isolado naquele lugar para ser protegido dele mesmo, né? Por causa dos pensamentos inferiores que ele traz, que podiam imediatamente levá-lo de volta para o umbral ou atrair para essa região entidades que não fossem dignas de estar lá, né? É uma coisa para a gente pensar. Nós, a gente está estudando esse livro que também deve estar aí perto dos 8 meses, né? A gente pensar o que foi que a gente mudou nisso. O que mexeu com a gente de tudo isso? Porque a gente está estudando não só para fazer uma análise filosófica sobre o que André Luiz está contando do mundo espiritual, mas a gente tem que olhar para esses ensinamentos como informação que a gente tem que digerir e aplicar no nosso dia a dia, né? E a gente vai perceber que o Ernesto e a Evelina vão ter que fazer isso no próximo capítulo, para quem ainda não leu. Outra coisa interessante é a gente ver como o merecimento, como a gente só pode pedir depois que a gente tem merecimento. Não adianta a gente ficar querendo que as coisas aconteçam na nossa vida se a gente tiver trabalhado para isso. Isso acontece em tudo, né? No trabalho, muitas vezes a gente escuta. Se você quiser, antes de você ter a promoção, você já tem que estar trabalhando naquele nível, sei lá, há 1 ano. Então, a gente está vendo que eles não têm direito de pedir nada antes de mostrar esse trabalho. E eles estão mostrando. Então, durante 10 meses, eles estudaram, eles trabalharam, eles ajudaram. A gente vê a Evelina trabalhando intensamente na sua reforma íntima, controlando seu pensamento, para que ela não desarticulasse ela mesma e o próprio Túlio, né?
com os sentimentos complicados, misturados que ela teve. Isso serve para a gente também. Não é a gente olhar para a reforma íntima como one and done. Não, reforma íntima é trabalho de vidas, não é só de uma vida, né? Então a gente escorrega, a gente levanta, e o objetivo aqui da nossa reforma íntima é a gente conseguir perceber onde é que está indo o nosso pensamento, onde é que estão indo as nossas emoções, e controlar antes que a gente faça uma besteira maior, como a gente faria no passado, na nossa impulsividade, né? É a gente passar do reagir para o agir. Mas isso leva tempo, e é importante a gente saber compreender essa nossa limitação, aceitar essa nossa limitação, ter compaixão com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente é tão exigente, né? Fala, poxa vida, eu gritei de novo, eu briguei de novo, eu falei de novo. Mas a gente entender que tem aí, talvez, séculos que a gente costumava fazer esse erro e que vai demorar para a gente conseguir nos ajustar a uma forma diferente, né? E aí, ela comentando, vocês leram no capítulo, que ela precisava de um estímulo para continuar trabalhando com o Túlio, porque estava difícil, e se sentindo sozinha, né? Apesar de ter o Ernesto ao lado dela. E aí, o estímulo que ela está falando é o amor da vida dela, e aí a resposta que o Ribas dá. O estímulo que você precisa é o quê? É o amor a Deus. Por quê? Porque meu marido vai me decepcionar, meu filho vai me decepcionar, minha mãe vai me decepcionar, meu pai vai me decepcionar, meu amigo vai me decepcionar. Porque tá todo mundo na mesma faixa vibratória ainda, como a minha, de fazer bobagem. Então, se eu coloco as minhas expectativas, a minha felicidade em cima do outro, eu vou me frustrar. E é um erro que muitos de nós fazemos. Eu, principalmente, faço muito isso ainda. E o que ele está falando aqui é que o estímulo que a gente tem que ter é esse estímulo de acreditar que existe um algo mais, que esse bem que eu estou fazendo é um amor incondicional, que é o amor que Deus espera que eu faça pelos outros. Eu fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Talvez a gente precise ser um espírito muito mais evoluído para chegar lá. Mas para a gente chegar, a gente precisa ter fé. Eu acho que a fé é essa fundação que a gente consegue construir dentro de nós, que funciona como aquele pier que segura a gente na hora da tormenta, na hora da tempestade. Quando a gente coloca toda a nossa crença, a nossa credibilidade, nossa esperança nos homens e no mundo e na matéria, a gente sofre. O Allan Kardec falava que ser materialista mata. Imagina, ele falava isso há 150 anos atrás. E a gente vê isso acontecendo hoje. Porque as pessoas que são céticas, elas, quando se decepcionam com a vida por qualquer razão, elas perdem esse estímulo, essa vontade de fazer o bem, e elas se matam. E é por isso até que a gente vê tantos adolescentes que aí estão crescendo sem esse cunho religioso, sem esse estofo moral vindo da família, porque a família está desequilibrada, está desestruturada. Então, os adolescentes estão desequilibrados, estão desestruturados, e aí não tem a fundação necessária para aguentar a hora da tormenta. Mas nós adultos também. Outra coisa que vem com amor a Deus é a gente ter paciência, a gente aceitar essa entrega. A resignação é isso. A gente sentar no banco do passageiro e falar, tá bom, é isso aí, você sabe melhor do que o que é melhor para mim. Eu vou fazer a minha parte e o resto eu entrego. Em vez de ficar revoltado, em vez de ficar brigando com Deus, em vez de ficar gritando com Deus. E a caridade. Sem a caridade,
como já dizia Paulo, não tem salvação, né? A Não gente é? sabe que só através do fazer o amor, o bem ao próximo, que a gente vai conseguir satisfazer esses vazios, essas lacunas que tem dentro da gente. Muitas vezes a gente acaba ficando centrado na nossa família, no nosso núcleo pequeno, né? Na nossa realidade, porque a gente é engolido pela rotina. Muito fácil fica ser engolido por essa rotina. E aí a gente não consegue achar tempo. Mas é só a partir do momento que a gente olha para o próximo com amor, com compaixão, com piedade, que a gente vai encontrar paz. Porque aí a gente para de olhar para os nossos problemas e a gente olha para aqueles que precisam de ajuda mais do que nós. E aí ela faz uma pergunta interessante para o Ribas, né? Assumindo que o ex-marido ou o marido que está na Terra é a segunda metade dela, né? Aí ele fala uma coisa importante, fala assim, olha, esse amor ideal é difícil de achar. E ele está falando, não é difícil de achar numa vida, ele está falando difícil de achar durante as encarnações. E esse amor não é um amor de homem e mulher. Não, não tem um cunho sexual. Muitas vezes essa afinidade vai vir o pai com a filha, a mãe com a filha, o irmão com a irmã. Por quê? Porque esse amor é um amor que é transcendental. Ele não está ligado às coisas da matéria. É o amor que quer o bem do outro acima do próprio bem. Que se sente feliz com a felicidade do outro. Que é esse amor que a gente vê os espíritos superiores tendo por nós, que muitas vezes não sabem nada da gente e aí vem auxiliar no momento que a gente está passando um apuro, sem esperar nota em troca, porque a gente não sabe o nome, não sabe nem muitas vezes quantos eles são que estão trabalhando em nosso benefício. Então essa empatia eu achei até interessante porque aquelas pessoas que estão no ESG viram isso, né? No estudo do capítulo falando de simpatia e empatia. Então, isso é construído ao longo do tempo. E a gente constrói simpatia e empatia com as pessoas como? Fazendo bem. Aproximando. Porque se eu fico esperando que o outro faça o bem para mim primeiro, talvez o outro não esteja pronto para isso. Então, sou eu que tenho. Se eu sei mais, eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu sei mais, eu tenho que fazer mais. Se eu já aprendi com a doutrina espírita que eu estou aqui para me acertar com as pessoas que convivem comigo. Eu estou aqui para saber amar a minha família e a humanidade. Eu estou aqui para conseguir diminuir a dor do próximo. Que se eu tenho oportunidade de ajudar, eu tenho uma obrigação moral perante Deus de ajudar. Porque isso vai ser perguntado para mim. O que você fez? O que você não fez que você podia ter feito? Então, essas afeições, elas começam do zero, elas não começam do 10, nem do 100, nem do 1000. Para a gente também se perguntar o que tipo de esforço, de vontade eu estou colocando nisso, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu não tenho amigo, não tenho ninguém que conversa comigo, ninguém se importa comigo, mas e você? Você tem procurado? Você tem plantado? Você tem feito? Porque quando a gente faz, mesmo que a gente plante a sementinha num jardim e ela não nasça, ela vai nascer em outro jardim em alguma hora, né? Porque sempre volta para a gente aquilo que a gente fez. E aí, ele comenta do casamento, porque a gente fica muito preso achando que o casamento é realmente a união ideal, e ele fala, na verdade, não. E a gente aprende com a doutrina espírita que 95% para cima de todos os casamentos aqui na Terra são casamentos de resgate. E ele explica mesmo, é trabalho duro, é burilhamento mútuo. E aí ele, de uma forma muito poética, ele explica que na hora do casamento colocam lá um véuzinho para a gente não enxergar, na hora do namoro, os defeitos do outro.
E que depois de 2, 3 anos, essa cegueira temporária passa. E aí a gente enxerga quem a pessoa é, em vez de enxergar o que a gente queria ver. Porque muitas vezes nós aí num espírito romântico, a gente acaba olhando para aquela pessoa que está junto com a gente em tempo de namoro, endeusando, colocando qualidades que aquela pessoa não tem. E aí muitas vezes os amigos da gente, os pais da gente falam assim, o que você está vendo nessa pessoa? Que a gente não enxerga. E aí, quando o ditado popular fala que o amor é cego, ele está certo. A gente passa por essa cegueira. Mas o casamento, se ele está acontecendo, ele tem que acontecer sobre a base de respeito, de trabalho, de sacrifício mútuo dos dois. E o casamento acontece aqui como acontece no plano espiritual. E a gente sabe que são poucos os que continuam no plano espiritual. Porque para esses precisa ser aquele amor verdadeiro, da afinidade, do amor incondicional que a gente comentou anteriormente. E lembrar que, apesar de ser esquisito pensar nisso, hoje, alguém que é meu filho pode ser meu esposo na próxima vida. Eu não sei. Então, a gente tem que conseguir desconectar esse aspecto de que existe uma alma gêmea. Não existe uma alma gêmea, porque cada um é inteiro. A gente pode ter almas afins, aquelas com quem a gente conseguiu construir relacionamentos profundos de amizade e que a gente conta com elas ao decorrer das vidas, né, encarnatórias. Bom, aí o Ribas comenta, não tem jeito, 10 meses trabalhando, ele não evoluiu nada, vocês fizeram o melhor, e é legal a gente perceber isso, né? Que o esforço que eles colocaram, que a disciplina, que o estudo, foi percebido, apesar do objetivo não ter sido alcançado, que é diferente daqui na Terra, né? Porque quando a gente trabalha e te dá um objetivo e você faz o melhor que você pode, mas não acontece o resultado final, você fracassou. Lá não. Então, que bom, né? Porque a gente está vendo que a nossa fichinha vai estar mostrando tudo que a gente fez, o empenho, às vezes que a gente segurou a língua, às vezes que a gente perdoou, às vezes que a gente conseguiu esquecer, às vezes que a gente ajudou. Ele fala, bom, ele não tem jeito, ele vai ter que começar do zero de novo. Vai ter que voltar para a Terra. Porque lá é que ele vai ter que se ajustar. Então, a gente percebe, nesse caso, que a reencarnação para ele é uma reencarnação compulsória. Ele não está escolhendo voltar para a Terra. Ele quer ficar do lado da Evelina. Que é uma coisa importante para a gente entender. Existem oportunidades que são dadas para a gente para reencarnar, e que muitas vezes a gente pede e por merecimento a gente consegue. Nesse caso, ele não tem o merecimento, mas pelo merecimento dos amigos, ele está recebendo essa bênção de poder passar pela reencarnação. Então, todo mundo tem hora de chegar e tem hora de sair. Agora, como vai ser a vida dele? Como vai ser o perispírito dele? Será que ele vai ter algum tipo de sequela desse tiro? Provavelmente. Como é que será o relacionamento dele com o futuro pai? Provavelmente não vai ser fácil. Mas é interessante como a matemática de Deus, ela coloca dentro da nossa casa, da nossa família, muitas vezes aquelas pessoas a quem nós magoamos mais, nós ferimos, nós desrespeitamos. E aí a gente olha para um bebezinho e vê as bochechinhas cor-de-rosa e não consegue enxergar aquele inimigo que a gente tirou a vida numa encarnação anterior. Graças a Deus a gente não faz isso. Mas aí isso faz, de alguma forma, a gente conseguir entender um pouco todos esses desajustes familiares que a gente vê hoje, né? Sem a falta, quer dizer, com a falta dessa fé, da presença de Deus dentro do lar,
Fica muito fácil odiar pai, odiar mãe, odiar irmão. Porque a gente não aprendeu dentro do lar esse exercício de compaixão. Que muitas vezes vem só através da religião. Então, para a gente refletir esse capítulo, para todos nós que somos casados, né, a gente pensar, por que a gente casou? Porque hoje o casamento está sendo barateado tanto. Muita gente que a gente conhece casa, separa, casa pensando, se não der certo eu separo. E a gente vê aí a responsabilidade de um relacionamento. E o casamento, eu não estou querendo dizer o casamento no papel. Por exemplo, o casamento, o relacionamento que a gente vê entre o ex-marido da Evelina e a Vera, aquilo é um casamento já. Mesmo sem ter sido reconhecido pelas leis humanas, pelas leis civis. Então, a gente tem que olhar para o casamento pensando, bom, a Terra é uma escola, eu estou aqui para aprender alguma coisa. A única pessoa que eu escolhi nessa vida aqui, enquanto encarnada, é meu marido ou minha esposa. O que a gente tem que aprender junto? Onde é que nesse estica e colhe a gente vai ter que mudar? Por que a gente se casou? Para que a gente se casou? A gente se casou para continuar brigando? Ou a gente se casou para aprender a gostar do outro apesar dos defeitos? A ter paciência, a ter resignação. A outra coisa é a gente ver que esse amor real não tem nem tempo nem espaço. Quando o Ribas comenta da esposa dele, né? Que eles continuam se ajudando mutuamente, apesar dela estar na Terra encarnada e ele no plano espiritual. Eles continuam trabalhando juntos, um ao outro. Então, no caso dele era a esposa, mas talvez a pessoa que estivesse mais próxima dele em termos de afinidade podia ser o filho, filha, mãe, pai, a gente não sabe. Porque na roda das encarnações a gente não tem cadeira marcada. A cadeira vem de acordo com a lição que a gente precisa aprender, que é inclusive a próxima aula do EJA da segunda-feira. A gente sempre vai estar numa situação que vai colocar a gente perante provas e experiências para que a gente desenvolva os talentos que a gente precisa aprender, né? Mas esse amor real, a gente não precisa ter esse medo de que vai morrer e vai acabar, porque não vai. E também não precisa ter pressa de voltar, né? A gente vê a Evelina falando, será que se eu tentar consolar lá meu marido, será que não é bom falar para ele, não, mas quando você morrer a gente vai se encontrar? O que será que aconteceria se ele se matasse? Ele ia encontrar a Evelina? Não. Ele iria para o Vale dos Suicidas. Então, a morte não significa um salvo-conduto, um reencontro marcado no mesmo lugar, porque se eu cresci e meu marido não cresceu, a gente não vai estar no mesmo lugar. Se ele cresceu e eu não cresci, nós não vamos estar no mesmo lugar. Porque a gente já aprende a gente já aprendeu que as colônias espirituais, elas são baseadas em quê? Em vibração. Então, perto de mim vão estar aqueles que têm uma mesma qualidade de sentimento e de comportamento que eu. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente pode abrir para os comentários. Você quer comentar? Eu queria só falar uma coisa. Quando você estava lendo, Ana, é uma coisa que me chamou a atenção. Eu não me lembro exatamente, estava até perguntando para a Geice como é que é o caso aqui do... Quando você falou em afeição, né? De você tem que fazer pelos outros, em vez de você contar com algum amigo, falar assim, o que essa pessoa vai dar? Ou quando você faz uma coisa, esperando alguma coisa em troca, né? Eu me lembrei um caso do Chico Xavier, que eu não me lembro direito, mas foi que uma pessoa matou o cachorrinho dele, né? O cachorrinho dele estava doente, aí matou o cachorrinho, e aí ele ficou chateado com aquilo, né? Com a pessoa, e foi uma coisa que mesmo ele evoluído do jeito que era, ficou chateado com a situação.
E aí Emmanuel chegou para ele, e ele perguntando, acho, um conselho, né, ou conversando com Emmanuel, não me lembro exatamente como é que foi, e Emmanuel disse para ele dar o que mais que aquela pessoa mais queria na vida, que eu acho que era uma máquina de costurar. E aí ele, como assim? Não, você tem que fazer o bem, você tem que fazer... Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente no dia a dia, a gente acaba vivenciando, e o que é muito difícil, às vezes, né? Você completamente não fazer o que se fala muito também, quando algumas pessoas têm algum processo de, não sei, quando você quer alguma coisa, você acaba, não sei, deixa eu achar um exemplo. Fala muito, quando você está querendo ter um filho, não tem filho. Então, você vai presentear as pessoas que têm filho, você dá esse amor todo, tipo, você joga para o universo, né? Dá todo esse amor para outra pessoa, que com certeza um dia aquilo vai voltar para você, de uma forma ou de outra. Então, o que mais me chamou a atenção disso foi isso. Até Chico Xavier teve os seus momentos e, muito bem aconselhado por Emmanuel, né? Direcionou ele para o caminho certo, mais uma vez. O Emmanuel falou para ele que ele não ia conseguir continuar psicografando se ele não perdoasse. Que ele estava com uma mancha no peito, uma mancha preta. Aí ele comentou aqui, até que quando ele deu a gratidão da pessoa em receber aquilo, eu acho que também foi porque estava se sentindo mal pelo que fez, foi uma energia tão gigantesca que ele comenta, eu acho que da energia, de como aquilo anulou, acho que essa mancha preta, e ainda impulsionou ainda mais outras energias para aquilo, né? Daquela gratidão, daquele amor, daquela, né? Então, assim, que a gente às vezes não tem ideia, né? Simples mortais acaba não tendo noção do impacto quando você faz uma caridade, não só dinheiro, comida, mas às vezes você escuta um amigo que está num momento difícil, ou que você faz alguma coisa sem mínima intenção de retorno nem nada, por caridade, né? Pelo amor, pela empatia que você tem pela pela afeição que você tem, é uma coisa, eu acho que muitos de nós já sentimos isso, todos nós, já quando você quando você vê a gratidão numa pessoa, ou tipo, quando aquela energia, você se sente recarregado. Eu até me lembro que eu falava muito para a gente quando estava antes do lockdown, a gente saía da Nike tarde, a gente ia para aquele lugar onde você indicou a gente para ajudar a montar as cestinhas para as crianças, né, que não tem casa. E aí eu me lembro que toda vez, mesmo cansado, quando a gente chegava lá, parece que a gente tinha a energia redobrava, que você saía de lá feliz, pulando, e sua energia tá boa. Eu acho que é muito disso, né? Você acaba absorvendo muito dessa energia que a gente não vê, mas a gente sente. Uhum. Verdade. Ana, uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é o cuidado do Ribas, né, ao colocar, ao tentar, né, explicar para eles como um pai mesmo, né, com muita ternura, para prepará-los, né, e como ela especialmente, acho que o Fantini até começa a ter alguma noção que mais para o final do capítulo ele recorda disso, né, ela completamente inocente, né, e talvez cega, né, então quantas vezes, às vezes, a gente não recebe ou essas orientações ou essas intuições dos nossos mentores e guias espirituais, e a gente mesmo, né, ou por inocência, ou por orgulho, ou por egoísmo, ou por falta de conhecimento, né, a gente acaba escolhendo o caminho errado, né, e é muito o que ela faz, ela está praticamente cega pela inocência e pela imagem que ela mesma pinta do Caio, né, como o marido ideal, né, mesmo sabendo de tudo que ela já sabe neste momento, né, ela simplesmente ignora e faz essa... Mas é muito interessante para mim, chama muita atenção, né, o quanto o Ribas foi muito sutil entregando a mensagem, né. É verdade. Tchau, Elisângela, boa aula para você. E esse cuidado, né, de não falar a verdade, ele realmente ele consegue colocar de uma forma muito delicada e uma lição importante para a gente, porque às vezes a gente acha que se é verdade a gente tem que falar, né? Mas será que o outro está pronto para ouvir? Uhum. É aquele seriado que tinha o Super Sincero, né? Ela tinha que passar pela experiência de perceber depois quando, né, a situação do esposo, tudo, para ela ver que ela estava meio enganada, né?
quanto aos sentimentos. Pois é. E que o amigo espiritual dela mesmo é outro. Mas ela tem que passar pela experiência, né? E o Ribas estava sendo assim bem cuidadoso na condução lá da conversa, e percebendo que ela tinha que passar pela situação, para depois ela mudar um pouco aquele romantismo dela, aquela ideia, né? Que ela tinha do amor do marido, né? Uhum. Uma reflexão para mim foi assim, como você falou, Ana, e depois eu avancei um pouquinho mais, então a gente sei um pouquinho mais o que vai acontecer. Se o casamento é o relacionamento mais importante da nossa vida, né? Assim, é o relacionamento que a gente escolhe. E como a gente é mal preparado para ele, né? Assim, assim, desde que a gente é pequena, assim, os livrinhos de infância, né? Assim, que você pega aqueles contos de fada, o príncipe, não tem uma preparação assim terrena que vai ser, né? Que vai ser difícil, que está aqui para resgatar. Então é totalmente feliz. É que nem quando tem filho, que todo mundo fala, quando tem filho, coisa maravilhosa, nossa, mas como é lindo, mas é fácil. Que é fácil o quê? Tem 2 meses, você não vai conseguir nem pentear o cabelo, escovar o dente, não vai dormir nenhuma noite, vai ficar intragável, uma molhada, né? Assim, então, gozado, por que as pessoas não falam isso, né? Talvez se falassem mais que é difícil ter filho, ninguém ia ter, né? Mas ninguém ia. se bem que a gente passa por uma amnésia, né? Tanto é que todo mundo, a maior parte das pessoas tem mais do que um filho. Então você esquece quão ruim é. Mas não dá, é que nem você falou, existe essa fantasia romântica que é irreal. Não existe isso, não existe nada de lindo quando você está sem filho. Passa a hora de comer também. Você dá alimentação para eles, mas daí você vê que não comeu. Não come nada. Não almoçou. Não. Aí seca o leite, né? Inflama o peito. Fala, mamãe. A minha reflexão, a nossa reflexão, no capítulo de hoje, não foi numa estrada florida. Em alguns momentos eu sentia até que era um caminho duro, pedregoso. A verdade estava assim, machucando. Quando a Ana falou do aspecto de trabalho, de acerto, de reajuste que a gente tem em relação a filho, que a gente tem em relação ao cônjuge, se a gente não pensar muito devagarzinho, entra na faixa do desencanto, do desânimo, do achar que realmente casamento é uma prova muito difícil. Mas não é. Na aula passada, nós comentamos com vocês que, à luz da doutrina espírita, o tempo não é o ontem e não é o amanhã. O tempo, para o espírito, é o hoje, com essa interação. Então, qualquer tipo de relacionamento, como é que eu vou dizer? Pelos tropeços que passou, foram experiências já realizadas, já acabou, já está feito, não dá para consertar. O futuro, eu não sei como vai ser, porque vai depender do que eu estou fazendo hoje. E fazendo assim de uma forma ampla, global, total. Pensamento, sentimento, palavras, atitudes, etc. Né? Toda essa energia que eu vou jogar naquele relacionamento é que vai construir o meu futuro. O futuro ainda não existe. Então, qualquer que tenha sido o nosso passado, em qualquer tipo de relacionamento,
O importante é o hoje, é agora que eu vou construir, é agora que eu estou tendo a oportunidade de estabelecer comunhão. Eu gosto tanto da palavra comunhão, é comum união, é aproveitar esse reencontro que não é por acaso, que foi planejado, que foi estudado em nosso próprio benefício, em benefício do marido, em benefício da esposa, em benefício dos filhos que virão. É nesse hoje que nós estamos tendo a oportunidade de construir uma realidade boa, fraterna, respeitosa, digna, enfim, de alto nível, para a gente ter uma boa convivência hoje, porque quando eu me esforço em fazer o melhor e respeitar o outro, quando eu coloco no meu relacionamento valores éticos e morais, começando pela lealdade, pela fidelidade, a qualidade de vida, de casamento, de relacionamento qualquer que eu vou ter, vai ser muito boa, vai ser acima da média. Isso a gente vê observando o mundo, né? Agora, mais importante ainda é a gente pensar que esse trabalho bem feito, o que é trabalho bem feito? Dentro dos conceitos da lei divina. O que é a lei divina? É amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, dentro desse esforço, eu melhoro o meu hoje e construo um amanhã melhor. Né? Então, a gente termina a reflexão desse capítulo sem lamentar os erros, os desacertos de passado, ficando muito atento, muito cuidadoso com o que precisa ser corrigido hoje, corrigido com amor, né? Porque a gente sabe que o nosso livre-arbítrio, o nosso esforço é que vai construir a felicidade de amanhã. Obrigada. Eu queria encerrar a aula de hoje contando uma historinha. Que existia uma moça, casou com um moço, sei lá, da Ásia, não sei se era Japão, China. E naquela época era de costume morar na casa da sogra. E a sogra era muito má com ela. Perturbava ela o tempo inteiro, cutucava, criticava tudo. O filho era muito querido, ela morria de ciúme da nora. Aí lá pelas tantas a moça cansa e vai conversar com um homem que era um tipo de um mago, assim, da cidade, e fala: eu quero matar minha sogra. Eu não aguento mais, ela faz a minha vida infernal. Eu preciso que você me ajude. Como é que eu faço para matar ela? E aí ele fala assim: eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma erva e você vai fazer um chá para ela todo dia. Essa erva é muito boa, mas ela mata devagar. Então, você vai ter que dar um jeito que todo dia você vai sentar com ela e vai ter certeza que ela vai tomar uma xícara desse chá todos os dias. Então, ela começou a fazer isso. Ela levou a erva e todo dia ela começou a dar um jeito de chamar a sogra, sentar com a sogra, conversar com a sogra. E passou uma semana, passou um mês, passou 3 meses. E ela começou a gostar da sogra. E aí ela volta desesperada nesse mesmo moço e fala assim: nossa, o que eu faço agora? Porque eu não quero mais que ela morra. E aí ele falou assim: não vai matar, essa erva não vai fazer com que ela morra. O que eu queria é que você visse que a hora que você tivesse aberta a amar, que funcionaria, né? Porque quando a gente tá só enxergando os defeitos, só fazendo as críticas, a gente não dá abertura para que coisas boas venham, né? Então, eu acho que esse é meio o segredo da vida, e que é uma coisa difícil. Mas essa historinha é muito profunda. É. Então, vamos encerrar, dona Odete? Não, pois não. Senhor Jesus, estamos ao fim de mais uma aula, de mais um estudo.
quantas vezes nós precisamos nos aproximar de uma pessoa com uma xícara de chá, para nós criarmos essa vibração, essa ligação amorosa, de amizade, de atenção, de carinho para com a outra pessoa. Então, dentro dessas lições que ouvimos hoje, que nos esclareceram, que nós estejamos prontos e em condições de recebermos todos esses ensinamentos, todas essas experiências que lemos e estamos estudando com detalhes. Agradecemos todas essas oportunidades que nós temos tido em nossas vidas, esse momento importante que passamos juntos, ouvindo ou trocando ideias. Que Jesus abençoe esses momentos, essa nossa aproximação, essa nossa empatia, e que isso possa nos ajudar na construção do bem. Agradecemos o apoio dos espíritos amigos, protetores, dos benfeitores, que eles nos ajudem e que toda essa vibração amorosa do grupo possa nos proporcionar condições para continuarmos a receber esses esclarecimentos. Que Jesus abençoe o lar de cada um de nós, derrame suas bênçãos de luz, envolvendo a todos em muito amor e muita paz. E pedimos a licença para encerrar a reunião desta noite. Com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.